Bom dia a todos. Dando continuidade às reuniões científicas da Divisão de Clínica Médica de 2023. Hoje nós temos a honra e o prazer de receber o Dr. Gerson Sobrinho Salvador de Oliveira. O Dr. Gerson é médico da Divisão de Clínica Médica aqui do HU, também é médico da CCIH aqui do HU e também infectologista do INREA no HCFM USP. O tema da aula de hoje é o diagnóstico e tratamento da candidemia. Dr. Gerson, muito obrigado. Bom dia a todas, a todos, a todos. É um prazer estar com vocês. Eu vou fazer algumas breves considerações antes de começar a apresentação, tá? Então, a primeira consideração que eu vou fazer para vocês é que eu não sou estudioso especificamente de infecção fúngica, tá? Então, faço infecto geral, trabalho na emergência, tenho passagem pela unidade de terapia intensiva. Então, basicamente, a aula que eu vou dar hoje é mais um compilado de diretrizes e de estudos brasileiros, né, do que propriamente uma manifestação de larga experiência no tempo. E a segunda manifestação que eu vou fazer, quem foi meu aluno sabe, né, que eu não gosto de PowerPoint, mas o métier aqui exige, né, para apresentação e tal. Então, mas vamos lá. Beleza. Então, basicamente, vamos falar sobre diagnóstico e tratamento de candidemia, né? Eu quero começar perguntando para o pessoal, para os internos que estão aqui, quem já passou na UTI? Não? Eu vou perguntar aqui para os colegas aqui nos nefros também, que trabalham muito com catéter. Faz pouco ou muito tempo que vocês viram infecção por cândida aqui documentada, crescer cândida em hemocultura? Então, só para falar que é pouco frequente no ambiente de hospital secundário, porque as candidemias elas vão acometer principalmente pessoas imunodeprimidas, são muito relevantes no contexto oncohematológico, em transplante de células tronco hematopoéticas, e no hospital geral, eventualmente em extremo de idade, pós-operatórios cirúrgicos, mas não é uma condição muito frequente no contexto de hospital secundário, tá? Então, vamos lá. Começando a gente vai começar falando da definição, epidemiologia, diagnóstico e tratamento. Vamos lá. Quando eu falo de candidíase invasiva, eu estou falando por uma infecção sistêmica por cândida, que pode ter ou não ter candidemia. E candidemia é quando cresce cândida na hemocultura. Quando cresce cândida na hemocultura, a gente tem que pensar nas chamadas infecções metastáticas, né? Pode ter infecção no coração, endocardite, pode ter pielonefrite, pode ter infecção hepatosplênica e por aí vai. A candidemia, ela é a manifestação mais frequente das candidíases invasivas. Então, a cândida, ela é muito frequente, né? De 20% a 80% das pessoas saudáveis carregam cândida. Então, nós aqui, se procurarmos, ela estará entre nós, e cerca de 20% a 30% das mulheres têm colonização pela cândida na vagina, né, no trato genital. E o que pode causar esse ser que vive em nós patogênico? Então, a gente tem que olhar tanto para as condições de imunodepressão, por exemplo, extremos de idade, neonato, bem pequenininho, pacientes muito idosos, pessoas com câncer, imunodeficiências, imunossupressão por drogas e comprometimento de barreira, comprometimento de pele, então torna-se relevante em pacientes grandes queimados e pacientes submetidos a procedimentos invasivos, principalmente se abrir vísceras abdominais. Então, no hospital, 80% das infecções fúngicas elas são causadas por cândida. Tanto infecção de corrente sanguínea, trato urinário e sítio cirúrgico. Pneumonia por cândida é pouco documentado na prática clínica, tá? Então, isso aqui é um dado relevante porque muitas vezes você vai achar cultura positiva para cândida em aspirado traqueal, que, a não ser para documentar uma colonização, não tem muita relevância, tá? Então, se trata muitas pneumonias por cândida que não existem. E a incidência de candidemia em hospitais terciários no Brasil é de aproximadamente 2,5 casos por mil internações e é de 2 a 10 vezes a taxa na Europa, tá? E nos Estados Unidos. Então, neste contexto do hospital secundário não é tão relevante, não é muito frequente, mas nos hospitais terciários, por diversos fatores, é prevalente, é preocupante, sobretudo em serviços que lidam com pacientes com câncer e
pacientes oncohematológicos, principalmente. Então, falar um pouquinho do bicho, né? O povo da EMI gosta de falar do bichinho. A gente tem aproximadamente 200 espécies de cândida, das quais 20 foram causas de micoses humanas. E a cândida albicans é a mais frequente, né? Etimologia, cândida quer dizer um branco que brilha, assim. E albicans quer dizer um branco muito branco. Então, cândida albicans é realmente, vocês já viram, né, nas candidíases orais, a candidíase vaginal, aquela secreção bem esbranquiçada que dá nome ao bicho. Na placa de cultura aparece aqueles pontilhados branquinhos também. Então, quais são os fatores que tornam essa cândida albicans que vive em nós capaz de produzir doença? Então, primeiro, a capacidade de aderir a epitélios. Ela tem filamentos que auxiliam na invasão tecidual. É um bicho muito termotolerante, então ele tolera bem variação de temperaturas. E ela produz protease e fosfolipase que ajudam a deteriorar o tecido e poder entrar na corrente sanguínea. E isso é importante, Candida albicans é a mais frequente no nosso meio e ela é resistente a todos os antifúngicos sistêmicos. Via de regra, ela é sensível a fluconazol. Tem casos relatados de resistência adquirida a azóis, principalmente em pacientes com exposição prolongada, né? Então, alguns pacientes transplantados, alguns pacientes oncológicos, eles precisam usar uma profilaxia estendida com fluconazol, e isso vai aumentar o risco tanto de ter cândida não albicans, quanto de ter cândidas albicans resistentes a azólicos, mas isso é muito raro, é muito infrequente. E poucos isolados também resistentes às equinocandinas. Caspofungina, micafungina, né? Então, Candida albicans é o isolado mais frequente. Nos Estados Unidos, 54% não albicans, com glabrata, parapsilose, tropicalis e cruzi aí com relevância. Aqui eu vou falar, a frequência, tem alguns estudos epidemiológicos que mostram diferença na distribuição aqui no Brasil, eu vou comentar quando for pertinente. Então, falar um pouquinho da Candida parapsilose, 15 a 30% de candidemias, na maioria das séries publicadas, surtos de candidemia associada a catéter venoso central, uso de nutrição parenteral, normalmente são sensíveis aos azólicos e anfotericina, né? Tem algumas amostras raras de resistência a fluconazol e pode ter casos persistentes de candidemia em pacientes tratados com caspofungina e também tem relatos de infecção rebote para paciente tratado com equinocandinas. Então, é isso. Parapsiloses, cara crachá, tratar com fluconazol. Eu tô lendo aqui que eu não gosto de ficar virando de costa. Agora eu perdi a minha sequência. Só um minutinho. Oxe. Achei. E aí perdi. Então, aqui, tá aqui, a glabrata. Vamos lá. A Candida glabrata ela é a segunda ou terceira agente de candidemia nos Estados Unidos e na Europa. Na América Latina, 5 a 8%. Então, é muito menos prevalente aqui do que lá. E chega a 10% na América Latina em serviços que tem o uso frequente de profilaxia estendida com fluconazol. De novo, pacientes hematológicos, pacientes submetidos a transplante de células tronco hematopoéticas e por aí vai. E ela é menos sensível ao fluconazol. Cerca de 10 a 20% das cepas são resistentes. Então, por que isso vale a pena destacar? Ela é muito frequente no hemisfério norte. Ela é pouco frequente no hemisfério sul. Então, tem uma prevalência aí por volta de 5 a 10% e uma chance de ser resistente de 10 a 20%. E por que é importante destacar isso? A gente tem uma mão muito levinha para prescrever equinocandinas, às vezes até anfotericina como tratamento empírico, e a gente tem que pensar na distribuição das candidas não albicans aqui na nossa região, que é diferente, né, comparado com esses locais. Então, em pacientes expostos ao fluconazol vai ter aumento das taxas de colonização e de infecção. E tem menor sensibilidade in vitro à anfotericina. E nos Estados Unidos está documentado maior prevalência em idosos, notadamente que moram em moradias de longa permanência. Candida krusei. Então,
A Candida krusei, ela é naturalmente resistente ao fluconazol. É dela que a gente tem medo, principalmente quando a gente desce a mão direto nas equinocandinas. Ela é um patógeno hospitalar ocasional, particularmente isolado em pacientes com malignidades hematológicas e submetidos a TMO. E a maior ocorrência em pacientes neutropênicos expostos a cursos prolongados de fluconazol. Ou seja, aqui para a gente, virtualmente não existe. No contexto de hospital secundário, claro que, enfim, nada. Sendo um hospital que as pessoas podem procurar, pode vir um paciente com um transplante de medula óssea aparecer aqui, neutropênico, com uma candidemia por krusei. Não é impossível, mas a gente tem que pensar sempre no contexto epidemiológico para a gente tomar as melhores decisões terapêuticas. Fatores de risco para... Falar um pouquinho dos fatores de risco para candidemia. Então lá, catéter venoso central. Lembrar que a cândida é um bichinho que gosta de fazer biofilme também. Nutrição parenteral, então eles adoram NPP, né? Aquela comidinha lá é gostosinha também para as leveduras. Antibiótico de amplo espectro, alta pontuação da PASH. A PASH era um score que a gente usava muito para paciente admitido em unidade de terapia intensiva, a priori com pancreatite, mas depois acabou sendo usado em outras condições, né? Insuficiência renal aguda, cirurgia prévia, principalmente cirurgia abdominal, perfuração gastrointestinal e pancreatite. Esses são os fatores de risco. Manifestação de candidemia pode ser de febre mínima persistente, né, até sepse. Então, o paciente pode ter endoftalmite, pode ter lesões de pele, porque são pustulosas, e abscessos e microabscessos que podem causar dor. Eu já perdi aqui meu negócio, ó, vocês viram. Deixa eu procurar aqui, deixa eu me colocar aqui de novo. Painho. Tô mesmo, velho. O Fernando falou que eu tô ficando velho aí. Então estamos todos, né? Ainda bem. Vamos lá. Então, qual o padrão ouro para o diagnóstico? O padrão ouro é uma cultura positiva. É claro que tem uma altíssima especificidade. Porém, a sensibilidade é relativamente baixa, ali na casa de 50%, né? Comparando com pacientes que em autópsia acharam candidemia ou candidíase invasiva. Então, o padrão ouro é a hemocultura, mas a gente tem que levar em consideração, primeiro, que a sensibilidade deixa a desejar, considerando que são casos graves, e também a gente tem que considerar que ela leva 1 a 3 dias para crescer na cultura, e vai levar de mais 1 a 2 dias para a gente identificar a espécie e ter um teste de sensibilidade. Então, pode levar quase 1 semana para a gente ter o diagnóstico. E para pacientes graves críticos, a gente pode precisar de tratamento empírico. Então, existem outras maneiras de fazer diagnóstico que a gente não tem disponível no nosso meio. A hibridização in situ e a espectrometria, que é a MALDI, elas são usadas a partir de uma identificação de leveduras na hemocultura. Em poucas horas a gente consegue identificar a espécie, tá? Lembrando que não estão disponíveis no nosso meio. E métodos que não dependem de cultura, o beta-glucano, ele vem positivo em vários fungos diferentes, ele é pouco específico para Cândida, não é para usar para fazer diagnóstico, de forma isolada não pode ser usado para fazer diagnóstico, e tem os métodos moleculares, que é o PCR e o T2 Cândida. O T2 Cândida é um método molecular que ele usa uma microrressonância para liberar o material genético e, a partir de então, fazer a hibridização do material. E aí consegue em poucas horas identificar, mas esses são métodos que não estão disponíveis aqui. Aqui no HU a gente tem crescido nos diagnósticos de biologia molecular, mas eles estão relativamente restritos ainda a COVID e algumas infecções por vírus respiratórios, né? Então aqui, no nosso meio, a gente não dispõe desses métodos moleculares. E vou falar do Candiscore, né, que eventualmente o pessoal, assim, o Candiscore, ele é muito inespecífico, tá? Ele pode servir como algum parâmetro para eleger pacientes para tratamento empírico, mas ele deixa muito a desejar. Então, eu ia até pagar esse slide, mas eu nem formatei, mas vamos lá.
para vocês ficarem sabendo que eventualmente vocês vão ser apresentados, mas de novo, ele não tem uma acurácia muito boa. Então, ele fala, se o paciente for submetido à cirurgia, ele ganha 1 ponto, nutrição parenteral, ele ganha 1 ponto, colonização por fungo multifocal, ou seja, encontrar em mais de um foco, além do trato gastrointestinal, e sepse, 2 pontos, e ele fala que o score é positivo quando tem mais de 2 pontos, né? Então, o paciente séptico que tenha feito uma cirurgia abdominal, ele já vai ser considerado um Candid score positivo e já seria candidato a tratamento empírico, segundo essas recomendações que o pessoal da cirurgia usa bastante, eventualmente os intensivistas também usam, mas é importante a gente falar que ele é pouco acurado e ele pode levar a excesso de prescrição de medicamentos inefetivos, tá? Então, diagnóstico. Quando a gente suspeitar de candidemia ou quando a gente documentar uma cândida na hemocultura, tá? Cândida não contamina a hemocultura, tá? Então, vocês virem cândida na hemocultura, vocês vão considerar que o bicho de fato está na corrente sanguínea. Tem que pensar em endoftalmite, tem que pensar em endocardite e tem que pensar em infecção hepatosplênica, eventualmente em artrites também. Vamos lá. Exame oftalmológico. A maior parte das diretrizes fala que todo paciente com hemocultura positiva por cândida precisa fazer um exame oftalmológico. A Associação Americana de Oftalmologia ela tem questionado, a partir de 2021, super recente, ela fala que é para restringir para paciente com sintomas oculares ou para paciente que não consegue referir se tem sintomas. Então, um paciente que está em coma, por exemplo, está entubado, está sedado. Porque o diagnóstico ele é feito pelo exame direto e ele deixa a desejar em acurácia e um monte de gente que não tem endoftalmite acaba sendo tratado como se tivesse, tá? Então, a princípio, se aparecer na provinha, não deve aparecer para vocês, mas paciente com cultura positiva para cândida tem que fazer uma avaliação oftalmológica, a Associação Americana de Oftalmo está questionando, provavelmente nas próximas diretrizes isso não se mantém. Outra coisa que muitas diretrizes falam que é ecocardiograma para todos, tá? Então, primeira coisa, para fazer biofilme, precisa ter resposta inflamatória. Em paciente muito neutropênico, não tem resposta celular para a produção da inflamação que vai propiciar fazer o biofilme e o bicho se esconder naquele biofilme. Ele usa o biofilme como estratégia de proteção, tá? Então, em paciente neutropênico, virtualmente não existe endocardite por cândida. Eu sempre vou falar virtualmente, porque vai que o cara tem, tem clínica de endocardite, tá? Mas um paciente que não tem a clínica de endocardite e seja neutropênico, não deve ser procurado extensivamente e submeter o paciente ecotranstorácico, ecotransesofágico. E a gente deve pensar, lógico que se o paciente tem clínica, né, tem sopro, né, cresce o bicho na hemocultura com sopro, tem nefrite, tem aquelas manchas de Hodgkin, aquelas coisas todas que pode dar na endocardite bacteriana, também pode dar na cândida, aquelas lesões pustulosas, enfim. Deve ser suspeitado em pacientes não neutropênicos com hemoculturas persistentemente positivas. Então, você está tratando com antifúngico, continua crescendo. Aí você tem que pensar que tem um biofilme. Ou condições predisponentes, que é endocardite prévia ou usuário de droga endovenosa. Beleza? Então, ecocardiografia, a princípio para todos, tem que ser colocada também em discussão, certo? Por exemplo, tem um paciente que está grave, entubado, sedado, não tem fatores predisponentes. Ele não preenche critério. Começou a tratar, você não precisa descer o cara instável para fazer um ecotransesofágico. O risco é muito maior do que o benefício. Imagem abdominal. Abscessos hepáticos esplênicos eles podem acontecer, mas também procurá-los depende de ter manifestação clínica. Ter dor abdominal, ter alteração de enzimas hepáticas, né? Ou o paciente tem febre persistente, porque aí você tem que procurar infecção em foco fechado, né? Ou muitas vezes, quando o paciente fica fazendo febre e a gente está tratando, a primeira coisa que costuma passar na cabeça do assistente é que não tem cobertura antimicrobiana, né? Que o antifúngico, no caso, não está surtindo efeito. Mas pode não ser problema de cobertura em relação à sensibilidade, pode ser infecção de foco fechado. Às vezes o paciente tem um abscesso, no abscesso o antifúngico, o antimicrobiano não vai penetrar e o paciente vai continuar com os sintomas, né? Vai continuar com os sintomas da infecção. Então, candidíase... Som? Eu ouvi um retorno. Candidíase, você está esperto, hein, Jura?
Candidíase hepatis plênica, existe uma forma disseminada crônica que está fora desse contexto, né? E normalmente em paciente que tem rotura do trato de barreira, do trato gastrointestinal, da mucosa, pode se manifestar como uma febre de origem determinada, uma febre persistente, notadamente pacientes imunossuprimidos, neutropênicos, tá? Aí é outra conversa. Então, falar sobre profilaxia, aqui eu usei essa diretriz da europeia, SCMID, porque é a mais recente das diretrizes que a gente tem, tá? A gente tem a diretriz americana de 2017, a última diretriz brasileira, se eu não me engano, é de 2013, então estou pegando aqui algumas recomendações que estão nessa diretriz, não estão pacificadas em outras diretrizes, mas eu acho que fazem sentido. Então, pacientes críticos não devem receber profilaxia antifúngica, tá? O que é profilaxia? Eu considero o paciente de alto risco, né? É claro que existem contextos, né, para transplante de medula óssea, algumas neoplasias, existem protocolos específicos. Agora, o paciente chega grave, numa situação crítica, um choque séptico, um pós-operatório, tome antifúngico como profilaxia. Isso não tem impacto em relação à mortalidade nem por doença fúngica, e aumenta a incidência de doença fúngica por cândidas não albicans e resistentes a fluconazol. Então, e o que é terapia preemptiva? É diferente do profilático. Quando é preemptiva, eu tenho uma evidência de que o bicho está lá. Então, por exemplo, eu já achei uma cândida numa secreção traqueal, eu já achei uma cândida numa cultura urinária, e aí eu, mesmo sem ter sinais clínicos dessa infecção, eu vou lá e soco o tratamento. Também não deve ser feito tratamento preemptivo. Então, quando que a gente vai pensar? A gente vai pensar em pacientes com choque séptico, com colonização documentada em mais de um local fora do TGI por cândida. É claro que a gente tem que considerar risco, né? A gente já viu lá os fatores de risco. Então, se o paciente ele é neutropênico, o risco vai ser maior. Se ele é um paciente que está submetido à quimioterapia, o risco vai ser maior. Se ele é um paciente que passou por uma grande cirurgia gastrointestinal, vai ser maior. Se ele tiver for um paciente grande queimado, o neonato, o risco vai ser maior. A gente tem que considerar risco quando a gente for definir, tá? Mas, basicamente, a melhor demonstração de mortalidade são pacientes críticos, sépticos, com colonização documentada. Terapia empírica de escolha. Vamos lá. Pacientes não neutropênicos com choque sépticos, as drogas de escolha são equinocandinas. Mas vocês lembram que eu falei lá que cerca de 20, 30% dos isolados do Equador para cima, nos Estados Unidos, Canadá e Europa, eles são resistentes aos azólicos, e que essa não é a realidade nossa aqui, principalmente num contexto de hospital secundário, não é. Tá? Então, a própria diretriz fala que em locais de baixa prevalência de resistência a azóis, nosso caso aqui, contexto de hospital secundário, considerar o uso de fluconazol como primeira linha em pacientes críticos com choque séptico ou disfunção de múltiplos órgãos que não tenham sido expostas anteriormente ao fluconazol. Tá? Então, pode dar fluconazol em tratamento empírico? Pode. Paciente, no contexto do hospital secundário, por exemplo, o paciente nunca usou fluconazol, a gente não tem por que achar que esse cara está com cruze, tá? Empiricamente, e os medicamentos, como a casfofungina, micafungina, echinocandina em geral, elas são muito mais caras, elas acabam tornando um tratamento mais oneroso e não necessariamente mais eficaz. Anfotericina B é muito nefrotóxico, é mielotóxico também, então eu não vou falar que dessa água nunca bebi e também não vou falar que dessa água nunca mais beberei. Mas, via de regra, não deve ser usado empiricamente, tá bom? Pacientes críticos não neutropênicos. Vamos lá. Imagina que eu estou num contexto que eu escolho a equinocandina. Eu posso descalonar quando o paciente está estável e eu tenho sensibilidade documentada a fluconazol, tá? Dentro do contexto de maior resistência a imidazólicos, que não é o nosso caso. Quando tem catéter venoso central ou outro material protético não removível, a diretriz recomenda manter a equinocandina até o final do tratamento. Tempo de tratamento, tem que avaliar se tem infecção metastática ou não, tá? De novo, né? A diretriz fala, faça eco, avaliação oftalmo.
não precisa para todo mundo, tá? O paciente tem que ter clínica. Se o paciente não tem o risco aumentado de endocardite, o cara não tem nenhum sopro, certo? Você começou a tratar, o paciente tá super bem, tem uma boa evolução, a gente pode tratar por 14 dias após a primeira hemocultura de controle negativo, beleza? Infecção em tecidos profundos com hemocultura negativa, 10 a 14 dias está bom, e tem que tentar remover os dispositivos intravasculares e fazer o controle de foco de infecção. Frequentemente associado a procedimento cirúrgico, tem que drenar, tá? Por que é importante isso também? Porque muitas vezes a gente vê, né, a mão do cirurgião tem uma especificidade, uma sensibilidade que raros exames complementares alcançam. O cara chega lá, aperta ali e fala, não, o sítio cirúrgico não tem complicação e eventualmente está lá, né? Tem coleção e precisa drenar, né? Então, tem que drenar foco fechado, tem que retirar material protético sempre que for possível. E endocardite, tá? Então, se tiver endocardite por cândida, tem que tirar a válvula. Sempre tem que tirar a válvula. Porque principalmente no paciente não neutropênico, o bicho faz biofilme. E ele vai ficar lá para sempre. No que você tira um antifúngico, o bichinho vai se multiplicar novamente, certo? Então, a priori, né, é claro que haverá exceções que vão confirmar a regra, mas a regra é arrancar a válvula. Tratamento antifúngico, no caso de endocardite, com anfotericina B e casfofungina por 6 a 8 semanas, e depois a gente deixa uma profilaxia lifelong, não está bem definido o tempo, com fluconazol, e a gente tem que também acompanhar a resolução da neutropenia, né? Não dá para tirar o antifúngico enquanto o paciente está neutropênico, notadamente com menos de 500 neutrófilos. É só isso, gente. Vamos aproveitar aqui para discutir. É só algumas pinceladas, é quase uma saladinha de recomendações de diretrizes, como eu falei para vocês, e vamos conversar sobre. Queria agradecer ao Dr. Gerson e a gente vai abrir agora para perguntas. Já temos uma pergunta aqui. Ô, velho, o negócio é o seguinte, achei muito interessante uma colocação sua aí sobre tratamento versus tratamento empírico e preventivo, como que é? O profilático e o preemptivo. Preemptivo, né? O profilático, preemptivo. E a dificuldade no diagnóstico da infecção da candidemia ou da infecção invasiva pela cândida. Eu adorei o slide que você colocou que nos Estados Unidos 50% dos casos são feitos diagnósticos em autópsia. Infelizmente, as autópsias estão cada vez mais desacreditadas pelos médicos, entendeu? Então, teoricamente, eu poderia fazer um raciocínio da seguinte forma. Em 50% dos casos de pacientes com infecção fúngica por cândida sistêmica ou profunda, eu não tratei porque eu não tinha evidência, porque senão eu ia ser julgado como tratamento profilático ou tratamento preemptivo, entendeu? Então, eu só queria... Você quer falar, Lorena? Seria empírico, entendeu? Só que o paciente teria, né? E a gente pede muito pouco autópsia aqui. Então, é só um lembrete que a gente pode estar deixando de fazer diagnóstico de doença por cândida profunda e não estamos tratando, porque a gente acha que não tem. Assim, em relação à clínica, o paciente de alto risco, paciente neutropênico, numa circunstância de choque, notadamente paciente oncohematológico, eu estou falando várias situações que vão ficando muito longe da realidade do nosso hospital. Grande queimado, prematuro extremo. Então, tem algumas circunstâncias em que chega o indivíduo nessas condições com um choque séptico e eu vou introduzir um tratamento que é um tratamento empírico, né? Que pode ser reforçado se eu tiver evidência de colonização em algum sítio. Então, isso é o tratamento empírico. O que pode acrescentar o nosso diagnóstico? É o método molecular. E isso aí, de fato, a gente precisa acrescentar método molecular que vai acrescentar capacidade de diagnóstico
frente à sensibilidade relativamente baixa das hemoculturas. Eu considero as autópsias muito importantes. Eu acho que o achado anatomopatológico ele vai dar uma resposta definitiva para tudo. Eu vou fazer uma aspas aqui em relação a achar fungo em cadáver, né? Fungo no geral. Acinetobacter, essas coisas. Esses são seres que fazem parte do processo de putrefação dos corpos, né? Então, assim, principalmente fungo filamentoso, Acinetobacter. O Acinetobacter, por exemplo, ele chama acineto porque ele não se mexe. Ele é muito pouco virulento, no geral. Mas, normalmente, ele é um bichinho que vai estar altamente associado à mortalidade, porque ele vai ser achado em pacientes ali que estão ali em situação muito, muito grave ali no final da vida, a gente acaba achando o bichinho lá. Às vezes, a gente está até atribuindo mortes a eles que eventualmente não está. Então, assim, com certeza, a gente tem diagnósticos que escaparam pelos dedos, tá? Mas, eventualmente, você achar fazer um achado pós-mortem desses seres não quer dizer necessariamente que foram eles que provocaram a morte. Eu só estou pincelando aqui uma contra-provocação de fato, né? Porque não, mas aí eu tenho que provavelmente discordar de você, assim, diametralmente, porque é o seguinte, a autópsia feita em cadáver putrefato, com mais de 24 horas, entendeu? Você vai ter dificuldade no diagnóstico histológico de alguns órgãos, como, por exemplo, trato gastrointestinal, que autoliza rapidamente. Mas, se você vê uma colônia de cândida no pulmão de um doente, e você consegue fazer o diagnóstico pela morfologia da cândida, entendeu? Não dá para dizer que aquilo ali era um bystander, entendeu? Eu concordo com você, por exemplo, com relação a citomegalovírus. Nem sempre a presença do citomegalovírus numa úlcera é o citomegalovírus que está causando. Agora, fungo, mucormicose, cândida, histoplasma, dentro do tecido, não é que ele está putrefação, não é putrefação. Assim, ó, eu só não, acho que é importante a gente colocar, a gente está fazendo uma discussão que eu acho que vale, né, a gente vai refletir sobre ela depois, só que, assim, eu não vou fazer maiores considerações, porque eu não li o estudo, eu citei como referência secundária, então eu não vou aprofundar muito mais, eu só vou admitir minha ignorância e não ter lido a fonte primária. Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, Fê, por exemplo. Acho que você deu até um exemplo meio que foi um pouco infeliz. Fungo no pulmão, na verdade, cândida, né, a gente sabe que um órgão que relativamente, mesmo neutropênico grave, dificilmente eles fazem quadro pulmonar. Então, acho, até esse exemplo que você deu foi um exemplo, acho que é muito mais fácil você achar lá uma colônia de cândida no pulmão que ser processo aspirativo do paciente no momento final, né? A gente sabe que tem situações, por exemplo, se você achar numa vegetação, né? Aí é um pouquinho diferente, talvez. Então, acho que são situações e situações, né? Acho que algumas vezes a gente vai se deparar com cândida que não seja realmente, né, um quadro de infecção em vida. Minha impressão, viu, Fernando, só para assumindo todo o risco de estar completamente estou elucubrando aqui, tá? Minha impressão é que a gente tem mais do que as que são diagnosticadas, mas provavelmente seriam menos do que que está documentado esse 50%. Mas é só uma impressão mesmo, um palpite quase no escuro. Gerson, bom, parabéns pela aula, gostei, bem rápida, bem sucinta, bem sintética. Eu queria perguntar um negócio, você falou da Cândida kruse, né? Por acaso, eu vi uma paciente fora daqui com uma urocultura positiva para Cândida kruse. Leucocitúria, era uma paciente frágil, né? Não era paciente, não era um pós-op, nada, mas era uma paciente frágil, idosa, com comorbidades. Você sempre trataria, você não trataria? Tá. A Cândida, todas elas podem ser contaminantes do trato genital, mulher, menopausa, facilmente ela vai subir para a urina. Então, vai ser aí seria uma candidúria assintomática. Eu vou fazer um paralelo com bacteriúria assintomática e não trataria ela estando completamente assintomática. Se ela tiver sintomas um dia, você tem que pensar no bicho e aí lembrar que vai ser resistente ao fluconazol, essa documentação ela vale nesse sentido. Mas para fazer um tratamento
só por ter encontrado na orocultura, não faria, não. Eu tenho uma pergunta também sobre é que eu tô com uma pergunta que já entrego. Sobre as coletas de cultura, porque coleta para cultura de fungo tem que ser num balão especial, às vezes demora para crescer. E quando a gente começa a tratar, né, tem aquela questão, a partir da cultura negativa. A recomendação é colher diariamente as culturas quando inicia o tratamento, até ela negativar? A levedura, ela cresce no balão de hemocultura normal. Então, não precisa, aquele meio específico de fungo, ela é para fungo filamentoso. Então, a gente vai ver, a gente vai colher hemocultura normal e lá aparece a cândida quando tiver que aparecer. E a Lorena levantou a mão ali, eu vou pedir um help para ela, porque eu não sei depois de quanto tempo que colhe. Eu ouvi falar, na verdade, em relação ao que você já falou, né? Porque todo mundo fica preocupado, mas a canja, ela cresce num balão convencional, né? Se eu não me engano, é 48 horas depois de melhora dos sintomas, a gente começa a colher a cultura, mas é hemocultura normal. Hemocultura aeróbica não precisa necessariamente ser todo dia, não. Acho que não existe uma coisa muito padronizada, definida sobre isso, né? A Ana está levantando a mãozinha ali. Só alertar que na minha área, na hemato, uma coisa que deixa a gente de antena em pé é neutropenia prolongada. Né? Prolongou a neutropenia, você sabe que vem fungo. A maioria dos nossos esquemas prevê, né, profilaxia já no protocolo, né? Porque a gente sabe que fica neutropênico, então já faz a profilaxia, tá? Assim, eu fiz aqui várias considerações, fazendo um recorte aqui do hospital com o hospital secundário, mas é isso. Como eu destaquei, pacientes, notadamente os oncohematológicos, pacientes neutropênicos, é uma outra seara que merecem considerações específicas, nas quais eu não abordei por aqui, né? Então, fica essa lacuna para eventuais futuras discussões. Doutor, o senhor falou da incidência da resistência ao fluconazol, que é bem raro, que no hemisfério sul também é mais raro ainda. Tem alguma diferença da população HIV por ser uma população que a gente expõe muito ao fluconazol para profilaxia? Tipo, se o paciente fez uma candidemia, eu obrigatoriamente teria que pensar que ele já é resistente ao fluconazol. Tá. A gente teve, recentemente, a Candida albicans, ela ganhou uma irmãzinha, né, que ela não dá para reconhecer do ponto de vista macroscópico e sem estudo molecular, que é a Candida dublinense, que é documentado mais na Europa do que no Brasil, e essa Candida dublinense, ela tem mais resistência a fluconazol que virtualmente não tem na albicans, e a Candida dublinense, os primeiros estudos que a gente tem sobre ela, mostra que ela tem uma tendência de ter uma prevalência maior em pessoas com HIV, então é possível, tá? Mas a gente não tem resposta definitiva. Se tiver, de novo, né? O mundo é muito grande, eu apenas vou reconhecer minha ignorância, assim, não conheço. Mas sim, a Candida, a gente não tem estudo de prevalência por aqui, né? Mas a gente tem que ficar atento, tem que prestar atenção. Mas acho que vale a pena a gente incorporar um fungigrama no hospital, assim, entendeu? A gente tem muito pouco isolado de Cândida. Então, eu fiquei procurando as cândidas isoladas aqui, a gente não, sinceramente eu não sei, assim, o método molecular talvez sirva, e vou falar para você por quê. Como você está aqui, você é da UTI, primeiro eu faço todos os meses uma planilha para notificar a vigilância e nosso consumo de antimicrobiano, tá? Então, quero aqui publicamente cumprimentar a equipe da UTI, porque eu observei uma queda de 70% a 80% de equinocandinas aqui, tá? Então, eu quero dar esse feedback que eu vi na planilha, assim, de uma hora para outra começou a cair, né? Mas, assim, sendo a equinocandina muito, muito caro, o método molecular me parece, a priori, sem fazer conta nenhuma, que pode ser custo-efetivo, entendeu? Então, pode ser que seja custo-efetivo para... enfim, mas eu não tenho uma resposta pronta, não. É PCR no sangue, né? Mesmo. PCR, sim. A gente já tem uma estrutura para biologia molecular aqui, né? Então, minha opinião, no geral, que a gente tem que ampliar nossos diagnósticos por biologia molecular. Essa área precisa crescer aqui, né?
A gente tem uma previsão, só para falar, que esse ano a gente consiga aumentar a PCR para diversos agentes, tá? Isso daí se Deus quiser, vai dar certo. O ano passado eu tive algumas reuniões com o Ricardo Fock, né, que é o chefe do laboratório, tanto para poder padronizar novos exames que a gente não consegue fazer aqui, como autoanticorpos, entre outros, e uma das coisas que a gente está esperando é o PCR para diversos agentes. Então, acho que isso pode ajudar muito. Os internos, residentes... Ah, tá vendo? Você não fala, vou ficar com vergonha. Bom dia. Uma pergunta rápida. Geralmente, quando a gente vê cândida em paciente sondado, a gente tira a sonda. É uma prática correta ou é desnecessário? Então, sonda você deve tirar sempre que for possível. Ponto. Quando o paciente está colonizado, mais ainda, porque a sonda ela vai propiciar a produção do biofilme. A gente já viu que Cândida gosta de fazer biofilme, eventualmente aquilo lá vai se perpetuar e, claro, que vai aumentar o risco de fato ter uma infecção, tá? Então, a gente não vai socar antifúngico só porque aparece o bichinho lá, mas é razoável tirar dispositivo, tá? Então, aliás, eu vou falar isso, tudo que é dispositivo invasivo, catéter central, sonda vesical de demora, se pergunte todos os dias, aliás, cada evolução, evoluiu de manhã, evoluiu à noite, esse dispositivo é realmente necessário? Se for desnecessário, você tira o quanto antes. Perfeito, obrigada. Então, eu queria agradecer a presença de todos, a palestra aí do Dr. Gerson, esse momento de reflexão. Obrigado.